Senhores, saudações a todos. É com grande prazer e expectativa que eu venho mostrar o meu trabalho para vocês. Conheço o trabalho já do grupo. Tenho todos os meus dados identificados aqui nesse primeiro slide para contato, telefone, e-mail. Já trabalho com pré-vestibulares há 18 anos e seria uma felicidade bastante grande se eu pudesse vir a fazer parte do grupo de vocês. Para isso, para mostrar o trabalho, eu preparei uma aula hoje que trata dos sangramentos de segunda metade da gestação. Esse tema é um tema bastante abordado dentro das provas de residência médica e para esse tema ficar claro na nossa cabeça, a gente deve montar um raciocínio de prováveis causas, eliminando as mais prevalentes e deixando as menos prevalentes por último. Muito bem. Nosso primeiro passo seria separar, diferenciar um descolamento prematuro de placenta de uma placenta prévia. São as duas principais causas de sangramento em segunda metade de gestação. Depois de descartadas essas duas, nós podemos vir a pensar em roturas. Essas roturas podendo ser de vasa prévia, podendo ser de seio marginal ou ainda sendo roturas uterinas. Então, tendo essa chave em mente, a gente pode começar a trabalhar as possíveis indicações clínicas para a identificação dessas causas que estão aqui. Então, veja só, vai nos ajudar bastante a identificar as possíveis causas, a identificar a clínica da paciente, se nós lembrarmos da anatomia que está envolvida. A placenta tem a sua implantação numa linha discreta uterina, que é a decídua basal, que é o endométrio. Então, esta junção, ela vai sendo formada com o tempo através da infiltração trofoblástica que ocorrerá durante as primeiras semanas de gestação. A gente pode imaginar que, a partir da 28ª semana gestacional, nós teremos a placenta totalmente implantada. E, a partir de então, nesta segunda metade gestacional, nós estaremos com as possibilidades de sangramentos de segunda metade. O que pode acontecer? Existem inúmeras situações que podem vir a causar um sangramento de segunda metade gestacional. Veja, qualquer fator que rompa esta linha tênue de implantação útero-placentária vai poder vir a causar um problema de sangramento gestacional. Por exemplo, vamos imaginar um cordão curto, um cordão umbilical curto, associado a uma movimentação fetal. Essa tração no cordão umbilical pode vir a causar um descolamento placentário. A própria movimentação fetal mais intensa pode causar um descolamento placentário. Perceba, uma outra possível situação. Todo esse espaço intrauterino está preenchido com líquido amniótico. Esse líquido amniótico contido nessa região gera uma pressão hidrostática que comprime e ajuda na junção útero-placentária. Se por algum motivo nós tivermos uma perda líquida intensa, esta perda líquida vai estar associada e vai contribuir para um descolamento placentário. Isso pode acontecer numa ruptura de bolsa, isso pode acontecer em gestações gemelares com a saída do primeiro feto. Então, pensando nisso, a gente tem que imaginar que o descolamento de placenta vai gerar um sangramento que ficará confinado entre a parede uterina e a nossa membrana. Esse sangramento ficará confinado nessa região e, sim, porventura, pode vir a se exteriorizar. Então, olha só, pensando nessa anatomia, pensando nessas possíveis causas, nós teremos o diagnóstico de descolamento prematuro de placenta sendo um diagnóstico clínico. Ele é eminentemente clínico. E a gente vai identificar essas características clínicas através de sangramento de segunda metade escuro fala muito mais a favor de descolamento prematuro de placenta do que placenta prévia, como a gente já vai ver na sequência.
Esse sangramento escuro, a gente pode imaginar que deve-se ao fato desse sangramento ficar tempo confinado entre a parede uterina e a membrana. A gente pode imaginar também que esse sangramento, esse descolamento prematuro de placenta, ele também está associado a uma mistura de sangue, tanto venoso quanto arterial, fazendo com que esse sangue seja um sangramento mais escuro. Junto com as características clínicas, nós teremos uma hipertonia uterina. A paciente vai chegar para nós com o útero já rígido, com dor associado. Dor não vai aparecer na placenta prévia, dor vai aparecer no descolamento prematuro. A gente vai identificar nessa paciente um sofrimento fetal agudo, que vai poder ser identificado tanto pelo nosso Doptone ou em situações mais extremas com o Pinar. Mas a gente vai identificar esse sofrimento fetal agudo. E a dor associada, a dor sempre estará associada num descolamento prematuro de placenta. Agora, pensando em fatores de risco para nos ajudar associados à clínica, a gente tem como principal fator de risco para descolamento prematuro de placenta a hipertensão. Pacientes hipertensas estão mais sujeitas a descolamentos prematuros de placenta. Isso daqui, estudos demonstram que até 75% das vezes, onde nós encontramos descolamentos prematuros, até 75% das vezes a paciente tem um quadro hipertensivo associado. Idade acima de 35 anos é possível causa. Nós temos retrações súbitas, como eu citei para vocês, uma perda líquida abrupta, ou numa gestação gemelar, a saída do primeiro concepto, pode causar um descolamento prematuro de placenta. Veja, entenda, o descolamento prematuro de placenta significa a placenta descolar antes da saída do feto. Então, mesmo que nós estejamos num trabalho de parto em gestação gemelar, primeiro o feto sai. O segundo, se tiver um descolamento prematuro de placenta, ali nós teremos essa caracterização, mesmo que já vá ser sucedido pelo parto do segundo concepto. Drogas, cigarro e cocaína são bastante associados a isso. E o cordão curto, a brevidade de cordão, pelo tracionamento que eu citei para vocês. Muito bem, na sequência, nós teremos o diagnóstico clínico, como eu comentei para vocês, e o manejo. No manejo, a gente deve sempre estar atento à condição fetal. Então, clinicamente, diagnosticamos um descolamento prematuro de placenta. Na sequência, vamos avaliar a vitalidade fetal. Se feto vivo, automaticamente a gente vai fazer a amniotomia seguida de cesariana. A gente precisa tirar esse bebê de lá. Senão ele vai entrar numa situação de sofrimento fetal agudo e isso pode evoluir para óbito fetal. Agora, chegou a clínica, diagnosticamos descolamento prematuro e temos feto morto, a gente vai fazer tudo o que for necessário para a preservação materna. Então, não temos essa obrigatoriedade de evoluir cirurgicamente para a resolução da gestação. A gente vai sempre pensar na condição materna. Das complicações do descolamento prematuro de placenta, a gente pode imaginar situações lógicas após o descolamento, como, por exemplo, o útero de Cuvellar. O útero de Cuvellar é aquele útero amolecido, aquele útero que não se contrai após a resolução da gestação. Mas por que ele não se resolveria por causa do descolamento prematuro de placenta? Lembra que aquele sangue ficou confinado naquela região compreendida entre a parede uterina e a membrana. Esse sangue ali confinado infiltrou no miométrio. Infiltrando no miométrio, faz com que esse miométrio fique amolecido, fique encharcado. E por isso nós teremos esse útero de Cuvellar, amolecido. Como resolvemos isso? Resolveremos isso em 3 etapas progressivas. Primeiro, tentaremos uma massagem manual. Massagearemos o útero tentando a sua contração. Faremos a infusão de ocitocina.
para que esse útero tenda à retração. Não funcionou, não surtiu efeito, faremos o quê? Evoluiremos para uma sutura de Belint ou evoluiremos para uma esterectomia numa situação extrema. Não podemos deixar esse útero sangrando. Uma outra possível complicação é a CIVD. Essa CIVD, pela presença de tromboplastina na circulação materna. Essa tromboplastina que veio do feto. A tromboplastina, para quem não lembra, o fator 3, é aquele fator que pega a protrombina e a converte em trombina. Então, nós teremos uma situação de coagulação intravascular disseminada. É uma possível complicação. Ou então a síndrome de Sheehan. A síndrome de Sheehan, que é aquela necrose hipofisária devido à falta de suprimento sanguíneo pela perda excessiva de sangue durante o parto. Então, são as 3 possíveis complicações. Não lembra o que é a sutura de Belint? Sutura de Belint é essa daqui, ó, aonde a gente faz com o útero amolecido, a gente faz a entrada abaixo da linha da histerotomia, contornamos para a parte posterior do útero, fazemos uma ancoragem posterior e devolvemos a nossa agulha aqui para frente. Ao tracionarmos isso daqui, a gente faz uma compressão mecânica no útero. Muito bem. Placenta prévia é o nosso diagnóstico diferencial. Na placenta prévia, existem várias classificações para placenta prévia, mas a definição mais simples é aquela placenta que ocupa a frente do nosso cérvix. Toda placenta que estiver à frente do cérvix, a gente chama de placenta prévia. Essa placenta ela pode ser uma placenta prévia total, ela pode ser uma placenta prévia parcial, ela pode ser marginal, ela pode aparecer em várias topografias. Mas, se nós tivermos a placenta diante do canal cervical ou borderliner, como esta, nós classificaremos como placenta prévia. Veja o seguinte, nas características da placenta prévia, nós teremos um sangramento que vai ser um sangramento vivo, porque é um sangramento imediato. É um sangramento que, caso ocorra, ocorrerá pelo simples fato de haver uma falha no contato placenta-cérvix. É ali que vai sangrar. O resto da placenta está íntegra, não tem por que sangrar. Então, esse sangramento, primeiro que ele vai ser discreto, na grande maioria das vezes. Segundo que ele vai ser vivo, porque sangrou já identifica-se. Terceiro, que são sangramentos repetidos, porque a placenta vai ficar naquela região o tempo todo da segunda metade, e sangramentos eventuais ocorrerão. Não existe um descolamento mecânico, não existe uma tração de cordão, como havia no descolamento prematuro, não haverá hipertonia uterina, não tem por que ter hipertonia uterina. O sangramento não é por mecânico, tração mecânica. O sangramento é por falha no preenchimento, ali no canal cervical, que é fisiológico. Então o tônus vai estar normal, não dói, nós teremos sangramentos vivos, repetidos, e o sofrimento fetal é inexistente. A placenta está perfeita, o bebê está com suprimento. Você vai colocar o dopitone e você vai pegar o BCF dentro da faixa fisiológica. Não há nenhum motivo para sofrimento fetal. Muito bem, mas os fatores de risco para uma placenta prévia, a gente deve imaginar o seguinte: quando ocorre a fecundação entre o óvulo e o espermatozoide, a partir dali teremos a anidação e a implantação uterina. Esse óvulo fecundado, ele vai procurar no útero a região mais adequada para a sua implantação. Por isso, nós temos, normalmente, as implantações em porções mais superiores uterinas, onde a decídua basal está mais adequada para receber o concepto. Mas na medida em que a paciente aumenta a idade, o endométrio já começa a ter mais ciclos anteriores
menstruais, ele já trabalhou mais vezes em ciclos menstruais, e isso vai acarretando uma redução nesses pontos de contato. Na medida em que a paciente vai tendo maior paridade, vão restando menores regiões adequadas para sua implantação. Na medida em que a paciente é submetida a mais cesáreas, as cicatrizes uterinas vão restringindo essas posições. E vai acabando sobrando para o concepto a implantação mais baixa. E a implantação mais baixa significa uma possibilidade muito grande de placenta prévia. É isso que está aqui. Uma idade acima de 35 anos, a multiparidade e cicatrizes uterinas prévias. Todas elas são fatores de risco para uma provável placenta prévia. Mas diante de uma placenta prévia diagnosticada, o que fazer, né? Todo sangramento de segunda metade não deve ser tocado. Não devemos fazer o toque. O paciente chegou para você, doutor, estou com sangramento, seja ele leve, moderado, intenso, estou com sangramento, e você vê, está na segunda metade gestacional. O que eu vou fazer? Se fosse primeira metade, talvez nós tocássemos. Segunda metade, jamais vou tocar. De início, jamais vou tocar. Imagine o risco de nós termos uma placenta prévia e você efetuar o toque. O risco de você transformar esta placenta prévia num descolamento prematuro de placenta. Não vai tocar. Então, o que eu faço? Bom, se nós diagnosticarmos uma placenta prévia com ultrassonografia transvaginal e estivermos falando de uma gestação a termo ou de um sangramento intenso, aí a gente vai para a interrupção gestacional, via cesariana. Vamos interromper porque a gente tem aqui, ou o bebê está pronto para nascer, ou a gente tem um risco de agravamento da situação. Vamos resolver. Agora não, a gente avaliou, vimos que é uma placenta prévia e temos um bebê pré-termo com um sangramento discreto. Bom, está pré-termo, está com sangramento discreto, então vamos fazer o seguinte, vamos colocar a paciente no internamento, vamos fazer um corticoide, esse corticoide para que nós tenhamos tanto a redução de possibilidade de hipertensão intracraniana quanto a maturação do tecido pulmonar fetal. Vamos fazer o corticoide, vamos estabilizar hemodinamicamente a paciente e o bebê consequentemente e vamos manter em observação. Se houver resolução do quadro, ótimo, continuamos fazendo um acompanhamento mais próximo. De placenta prévia, ainda a gente pode pensar nas complicações. Estudos demonstram que 10% das placentas prévias estão associadas a acretismo placentário, até 10%. Então nós teremos placentas acretas, incretas ou percretas. O processo para guardar isso daqui é fácil, né? Veja, a placenta com inserção normal, ela deve ficar inserida apenas na decídua basal, né? Apenas no endométrio. Nós teremos, então, a placenta acreta, aquela que adere a quem? O nosso plano de referência no acretismo placentário é o miométrio e não o endométrio. Então, se ela aderir ao miométrio, já não é normal, porque ela tinha que ficar aderida só na decídua basal. Se ela aderir ao miométrio, acreta. Increta se ela invadir o miométrio. E percreta se ela perfurar o miométrio. Então, relembrando, até 10% das vezes onde encontramos placenta prévia, nós teremos uma associação com acretismo placentário. E por último, as últimas causas de sangramento de segunda metade são as roturas. Roturas de vasa prévia, roturas uterinas ou roturas de seio marginal. Na vasa prévia, a gente tem que sempre estar atento à topografia. Ficando clara a topografia, fica muito mais fácil a tomada de decisões. Veja, placentas que possuam inserção velamentosa do cordão, inserção na periferia do cordão, são mais sujeitas a ficar com o cordão diante da apresentação fetal.
podendo fazer isso, com isso, uma ruptura de vasa prévia. Ou as situações mais clássicas são aquelas situações onde nós temos a placenta bilobada. A placenta bilobada, ela ancora parte dela de um lado, parte dela do outro lado do útero. E entre elas, adivinha? Um cordão. Vasos que ficam diante da apresentação fetal. Na hora que esse feto começar a comprimir a região baixa uterina, o risco de rotura de vasa é muito grande. Então, os fatores de risco para vasa prévia, que fique claro, a inserção velamentosa, periférica na nossa placenta, associada a uma placenta bilobada ou uma placenta suscenturiada. A diferença entre as duas, a bilobada tem duas implantações com aproximadamente o mesmo tamanho, e a suscenturiada ela tem uma diferença grande entre o tamanho dessas duas regiões. Uma região é bastante grande, aí essa daí é a placenta efetiva, e a outra, em algum outro ponto de ancoragem, uma placenta, um pedaço de placentinha, como se fosse um cotilédone individualizado. A característica desse sangramento de vasa prévia é o sangramento após a amniotomia. Então lembre-se, na hora em que nós formos fazer qualquer amniotomia, a gente vai ter o amniótomo em mãos, a gente vai inserir o amniótomo, vamos sentir a bolsa, vamos romper a bolsa e não tiramos a mão. Mantemos a nossa mão ancorando a apresentação fetal, para que ela não desça abruptamente, para que não cause uma rotura de vasa prévia, ancoramos a apresentação e buscamos a presença de vasa prévia. Na inexistência, aí sim retiramos tanto nossa mão quanto o amniótomo e deixamos o trabalho de parto evoluir. Muito bem, se tivermos o diagnóstico pré-natal de vasa prévia, teremos cesárea eletiva. Não tem como fazer um trabalho de parto com vasa prévia. Vai dar ruim. Se nós tivermos o diagnóstico após a amniotomia, fez a amniotomia, ancorou, vasa prévia, cirurgia de urgência. Vamos rápido para o centro cirúrgico para que a gente não tenha esse sofrimento fetal podendo evoluir. Rotura uterina. Essa é a situação que a gente menos quer encontrar, né? Fatores de risco para rotura uterina. Multiparidade. Multiparidade, o útero já trabalhou várias vezes, o útero está fino, isso pode vir a causar uma rotura uterina. Manobra de Christeler, que não é para ser usada, mas se você utilizá-la fazendo o fundo, o risco de termos uma rotura uterina é muito grande. Um parto obstruído, uma desproporção cefalopélvica, ou uma obstrução por algum outro motivo, um tumor, quem sabe, isso vai fazer com que o útero trabalhe na sua contração e não consiga expulsar. O que vai acontecer? Ele vai estourar, ele vai romper. Ou cesáreas prévias, porque na cicatriz da cesárea nós temos pontos de fragilidade, pontos de maior probabilidade de rotura uterina. Como que você vai identificar os sinais, né, de uma possível rotura uterina? Existem sinais de eminência, vai acontecer, e existem sinais de consumação, já aconteceu. Nos sinais de eminência, nós temos dois sinais, o sinal de Bund e o sinal de Frommel, que faz a síndrome de Bund-Frommel. Normalmente vem sindrômico o quadro. Mas o sinal de Bund é isso que vocês conseguem perceber aqui na imagem. Veja, nós temos um útero em formato de ampulheta, está percebendo? Um útero em formato de ampulheta, um anel central, por isso vocês vão ver na bibliografia o anel central. O que isso daqui está querendo dizer? Está querendo dizer que a apresentação, em algum momento, sofreu alguma alteração e nós temos uma eminência de rotura uterina. Aqui nas laterais, você vai perceber uma linha bem definida, que é a visualização dos ligamentos, indicando que o útero está hipertônico, indicando a eminência de uma rotura uterina. Quando a gente vai para os sinais de rotura consumada, são dois que também aparecem de forma sindrômica.
aparece como a síndrome de Clark-Hissens. Mas são dois sinais, é o Clark e o Hissens. O sinal de Clark, veja, são dois sinais já de consumação, né? Já aconteceu. É um enfisema abdominal. Meio óbvio, né? A gente vai ter a rotura uterina, o útero está conectado com vagina, tem ar, esse ar infiltra em abdômen, teremos um enfisema abdominal. E o sinal de Hissens é a elevação da apresentação. Lógico, o útero rompeu, a apresentação vai acabar subindo. Por último, a rotura do seio marginal. Tem gente que me pergunta assim, puxa, eu nunca consegui entender o que é o seio marginal. Ora, o seio marginal é essa linha tênue de conexão entre placenta e membrana. Esse disco periférico aqui é chamado seio marginal. Essa linha, esse círculo é um ponto de fragilidade. É uma junção de duas coisas. Ali sangra, pode sangrar. E se sangrar, vai sangrar vivo. Sangramento vivo, discreto, repetido. Você vai jurar que é uma placenta prévia. Pela clínica, você vai jurar que é uma placenta prévia. Aí você manda um ultrassom e o ultrassom mostra a placenta implantada posterior, lateral, lá em cima no útero. E daí, por exclusão, faremos o diagnóstico de rotura de seio marginal. Espero que tenham gostado. Fico na expectativa, ansioso pela resposta de vocês. Tranquilo de ter produzido esse material nesse nosso primeiro contato e fico aguardando uma resposta com ansiedade. Muito obrigado a todos, grande abraço